Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Temos novidade na soja. Amanhã tem boletim importante do USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Ele deve trazer aquele relatório de acreagem, né, que mede oficialmente, enfim, o que literalmente os produtores americanos plantaram. E existe uma perspectiva aí de redução de área para o milho e aumento de área para a soja. Será que são números que podem mexer com o mercado? Hoje, por exemplo, a gente viu Chicago trabalhando de forma bastante positiva para o milho, ganhos de 9 pontos, e Chicago ali tentando se manter ainda do lado positivo da tabela. Para nos ajudar a entender esse relatório de amanhã, entender tendências e principalmente o que esperar dos preços daqui para frente, a gente convidou o Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult. Está aqui o Vlamir com a gente já. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. São dois relatórios importantes que é o de estoque, né? O de estoque físico lá nos Estados Unidos e também esse de acreagem que eu falei, Vlamir. São relatórios capazes de mudar o rumo dos preços em Chicago, ou pelo menos determinar um rumo para os preços, ou está meio que precificado já dentro do que a gente viu até agora lá em Chicago? Seja bem-vindo, meu amigo. Alex, boa tarde a todos. Olha, Alex, o mercado já trabalha com as expectativas desses relatórios, tanto de estoque como de área plantada, já tem uma projeção de aumento de área, então se tiver alguma novidade que o USDA não aumente a área de soja, aí seria um fator bem positivo para a soja. Mas há uma projeção de crescimento aí de 300 a 700 mil hectares na área plantada, então o número poderia trazer alguma pressão negativa para a semana, seria o uso de aumentar em 1 milhão de hectares, que eu acredito que não. Nós trabalhamos com a ideia de 400 mil hectares a mais do que os 33,8 milhões de hectares do mês passado, do último relatório do USDA. Então, ficaria em 34,2 milhões de hectares. Então, a nossa ideia é ao redor disso. O USDA é conservador, talvez não traga uma mudança muito brusca. E o mercado já, que nem você já disse, ele já precificou isso aí praticamente. Hoje o mercado teria um potencial de crescer junto com as demais commodities, porque o mercado global foi positivo para o financeiro e para as commodities. E a soja, em função dessa expectativa de aumento de área americana e de dúvidas, acabou ganhando menos que os demais, né? A soja chegou a trabalhar com 3, 4 pontos de alta, no final estava com 1 a 2 positivos, mas não cresceu que nem o milho, né? Você apontou aí que o milho cresceu na faixa de 8, 9 pontos, e realmente foi, porque o milho teve todos os fatores do mercado financeiro positivo no mercado internacional e também essa expectativa da redução de área, né? Então, provavelmente a área que o milho perder, ser confirmado, vai para a soja, e aí vice-versa, né? Muito bem. Então, de qualquer forma, não deve ser um relatório de grandes surpresas, Vlamir. Dá para dizer isso? Eu acredito que não tem um dado bombástico aí que possa mudar aí o quadro de curto prazo. No médio e longo prazo, a soja ela tem os fundamentos dela são positivos, porque a demanda mundial é muito maior do que a produção. Há uma tendência de queda dos estoques globais e americanos e mundiais. A safra nova também está na mesma linha, vai ter uma safra de aumento de produção, mas o consumo continua em crescimento a nível mundial e deve superar a produção, então vai ser mais um ano de pressão de estoque para baixo, e automaticamente isso é positivo, e a soja está muito barata, né? A soja abaixo de 9 dólares em Chicago é uma soja barata para os importadores, então a tendência é seguir com o consumo a todo vapor, porque ela, nesses níveis, ela está fácil para os importadores. Então, a China comprando agressivamente, né? Então, e a China já anunciando aí que 2021 deve passar de 100 milhões de toneladas importadas. Então, isso vai dar fôlego aí para as cotações começarem a reagir, não, pelo menos no médio prazo, porque isso que eu ia comentar, né? A China comprou agressivamente até agora, né, Vlamir? Mas quando se trata de comprar dos Estados Unidos, está ali na maciota, da mão para a boca só. O que a China está querendo? Evitar inflacionar preço, é isso? Um dos fatores talvez seja esse. No curto prazo é ainda só tentar levar o que consegue nos países onde que tem flutuação cambial que favorece as vendas em cima
de câmbio, no caso que nem no Brasil. Então, câmbio alto no Brasil favorece as vendas, como foi, né? E a nossa soja já foi quase tudo negociada. E nos países onde que a soja é dolarizada, como Paraguai, como Estados Unidos, aí agora vem na sequência que daí teria que ter uma valorização do Chicago, né? E eu acredito que nas próximas semanas isso venha a ocorrer, porque nesses patamares aí abaixo de $9 não dá lucro para o produtor americano. Ele não teria nem lógico por que vai aumentar a área se ele não vai ganhar dinheiro, né? Então, ele tem que plantar para ganhar dinheiro, e daí tem que se vender acima de 9, né? E para ter uma margem segura de lucratividade na safra americana, em anos aí que pode ter algum risco de perda de produtividade, o clima está incerto ainda no mês de julho e agosto, ele teria que estar trabalhando na faixa de $10 ou até acima aí para ter o garantia de lucratividade mesmo com a safra lá nos Estados Unidos. Então, hoje está bem abaixo disso, né, Alex? Então, ele tem um potencial para recuperar parte dessa situação aí para dar condições para o produtor trabalhar com lucro, né? O produtor não pode trabalhar com prejuízo. Tirando o fator relatórios de amanhã, Vlamir, o que pesou no mercado hoje? Olha, Alex, hoje o que pesou no mercado foram notícias boas. A primeira dela saiu ontem à noite na China, com relação a uma empresa chinesa de produção de vacinas que divulgou seus resultados dos testes, aí 1.120 pessoas testadas, vacinadas, e todas tendo situação positiva, todas elas conseguindo ter imunidade. Isso deixou animado o mercado, porque tem muitas outras empresas com vacinas também nessa fase final de testes aí, fase 3 que eles chamam, e que depois vai para a linha de produção. Então o mercado já viu que o temor de uma segunda onda do coronavírus e pegar todo mundo de calça curta, ele começa a ser afastado aí em função da chegada efetiva da vacina na fase final, aí já para ir para a produção, aí para aplicar na população geral, aí onde que tem mais risco, né, Alex? Então, isso foi o primeiro ponto positivo. Acabou trazendo todas as commodities e bolsas para cima e pressionou o dólar para baixo. Petróleo subiu, todas as demais commodities subiram. Isso animou os mercados, né? Todos os mercados ficaram mais otimistas nesse começo de semana. A semana passada era o inverso. Semana passada o temor era que apareceram novos casos, não só lá na China, mas também na Europa, frigoríficos lá na Alemanha também com coronavírus. Então, a semana passada o coronavírus apareceu e foi o fator negativo da semana. E isso acabou valorizando o dólar, novamente subiu no Brasil, né? Que a gente viu o dólar indo aí perto de 5,50. E essa começo de semana já está invertendo, né? Então, tendo mais notícias positivas da economia, o dólar perdendo um pouquinho de forças e dando argumento para as bolsas. Então, esse é o começo de semana aí que a gente viu. Agora, Vlamir, olhando para o Brasil, hoje a gente teve números até interessantes, né, de oferta no porto, R$ 116. E mesmo assim não teve negócio. Já era? Acabou a safra brasileira? Olha, não acabou a safra. Nós temos aí um pouco mais de 10%, talvez 12% dos 120 milhões de toneladas ainda para ser negociados, mas ela está na mão de produtor muito capitalizado e que está segurando ela como um ativo financeiro. Então ele não vai vender por qualquer valor, principalmente porque esse mesmo produtor já conseguiu vender essa soja até a 120, vamos dizer assim, na base do porto. E ele aposta que a demanda interna dos próximos meses vai continuar aquecida, porque nós precisamos de muito farelo para o setor da ração e precisa muito óleo ainda para a demanda do óleo a nível nacional aí, do consumo humano e para biodiesel. E com isso as indústrias vão ter que vir a campo, né? Então as indústrias já estão disputando com os exportadores e nesse começo de semana já os níveis do mercado FOB já estava pagando mais para a demanda interna do que liquidava na exportação. Então, exportação começando a perder forças e dando mais fôlego aí para o mercado doméstico. Mas os vendedores mesmo assim não estão querendo fechar esse restante de safra aí que tem na mão, né? E é o ritmo mais rápido da história brasileira da comercialização, esse ano aí, que nós nunca tivemos. Agora nós estamos
praticamente fechando o mês de junho, aí amanhã, e restando pouco mais de 10% da safra, isso nunca aconteceu, esses níveis de 10%. As 10% indústrias, as indústrias tendo é, que brigar no primeiro semestre ainda, né, Vlamir? tá brigando agora. Normalmente isso acontece lá em outubro, né? Até É. novembro, quando que tem esses 10, 15% da safra, é lá começo de novembro. Nós estamos há muitos meses. Nós vamos, nesse ritmo aí, provavelmente nós chegava em julho e acaba com a safra, né? Isso não é para ocorrer, né? Ô Vlamir, mas se tiver uma pedida melhor, se melhorar um pouquinho a oferta nos portos, vai soja ainda ou não mais, Vlamir? A disputa interna vai justificar aí a manutenção desse produto no mercado interno. Impressionante, Alex, mas eu acho que ainda vai mais soja nos portos, ainda vai Ah, ter é? negócio. Eu hoje tinha vendedor nos portos aí, que nem Paranaguá estava comprador a 116, e a gente viu aí que tinha posição de venda a 117, 117,5. Então, Se eu acho que está oferecer perto. mais um pouquinho, vai então. Se tiver mais uma casquinha aí, eu acho que vai ter mais negócio de exportação. Isso vai deixando as indústrias brasileiras de cabelo em pé, né? Então, isso vai apertando mais. Esse é um bom sinal para quem tiver um pouco de soja lá na frente que vai precisar. O Brasil provavelmente vai ter que importar para ter dentro da demanda doméstica, né? Porque o ritmo das exportações está muito acelerado, né, Alex? Você trabalha com que número de importação, Vlamir? Eu acho que devo passar de 1 milhão de toneladas aí, porque nós vamos comprar produto aqui do Paraguai, vai ter provavelmente algumas compras de soja americana. Então, eu acho que tem fôlego aí para chegar perto de 1 milhão de toneladas. Geralmente a gente importa o quê? 150 mil no máximo? 50, 200 200, mil, né? 300 mil quando é bastante. Mas esse ano é um ano atípico, né, Alex? É um ano, a comercialização girou muito rápida. É. Só não vamos importar tanto se o clima for favorável e conseguir plantar já no início da temporada, aí no dia 15 de setembro em diante, aí que a safra começa a andar e tem as chuvas, que daí já se tem ideia de que lá no final do ano, em dezembro e começo de janeiro, já tem colheita, Uhum. aí acalma um pouco O ânimo da o galera. dos importadores, mas se nós tiver qualquer problema de atraso no plantio aí, que 2, 3 semanas que joga e a colheita já para janeiro, fevereiro, aí nós vamos ter uma necessidade grande de importação e aí vai chegar esses números, sim, é possível que chegue a ser 1 milhão de toneladas. Isso ainda vai estar na dependência das questões do clima e do plantio, cedo ou não, né, Alex? Muito Que bem. a condição de safra apertada, cotação boa, ele vai fazer com que o produtor venha fazer uma corrida de plantio no cedo. Aí, para ter a safra no cedo, vai depender do clima, né? Se o clima permitir, se tiver chuvas, aí o pessoal consegue tirar a safra mais cedo, né? Muito bem. Vlamir, temos os números lá de acompanhamento da safra nos Estados Unidos. Para o milho, 73% em condições boas e excelentes. Semana passada esse índice era de 72%. Houve uma melhora pequena, mas houve. 22% de regular contra 23% da semana passada e 5% ruim ou muito ruim. No caso desses itens aí, não teve alteração. Para a soja, 71% em condições boas e excelentes, semana passada era de 70%, 24% regular contra 25% da semana passada e 5% ruim ou muito ruim, também sem alteração. A soja, estado de florescimento, 14%, era 5% na semana passada, contra uma média aí de 5% também nos últimos anos. E germinação da soja, 95% contra 89% na semana passada e contra 91% na média dos últimos 5 anos. Ou seja, temos mais soja dentro daquele maior grau de risco climático principalmente, né, Vlamir? 14% aí já estágio de florescimento. Agora as lavouras vão entrando numa fase mais crítica, né, mais dependente do clima lá nos Estados Unidos, né, Alex? Então o plantio fechou e as lavouras agora em crescimento vegetativo e início de floração. Então de agora em diante ela entra naquela fase que ela não pode ter altas temperaturas aí nessas próximas 4 a 6 semanas, que é a fase desse florescimento e início de formação de vagem, que ela não tolera muita seca e nem calor extremo.
Então, agora em diante, a gente tem que acompanhar isso. Nesses últimos dias, o clima foi favorável, teve chuvas mais regulares, ainda não teve problema com temperaturas, e é por isso que você mostrou aí que houve um crescimento de 1 ponto percentual na qualidade das lavouras boas excelentes, passando a 71%. Isso é um sinal. Por enquanto, está tudo andando bem, querendo dizer, o barco está andando dentro das condições e tudo, só que nessas próximas 4 a 6 semanas que nós vamos passar pela zona de turbulência. Se tiver falta de chuvas, que tem alguns locais que já está indicativo que podem ter bolsões sem chuvas. Se tiver calor, temperaturas acima de 35 graus, aí começa a causar um impacto na qualidade das lavouras e limitar o potencial produtivo. Nessa condição que você apontou hoje, a soja americana está na faixa de 111,5, 112 milhões de toneladas de potencial produtivo. Então, está dentro do que o USDA projetou no seu último relatório. Se a área for de 34 milhões e 200, vamos supor que é o que a gente está esperando que amanhã venha, já vai dar aí perto de 113, 112 milhões e meio de toneladas. É um número maior também, justamente em função dessa condição. Por enquanto, o relatório que chegou agora, ele vai ter um impacto levemente negativo no pregão noturno, se os operadores só levarem em consideração esse relatório, que veio com um leve aumento da qualidade das lavouras, né? Então, está dentro da expectativa. O mercado já trabalhava com a ideia que ia se manter a qualidade ou leve crescimento. Isso não causa um impacto grande. É levemente negativo para o pregão, mas não tem potencial de derrubar as cotações efetivamente. Muito bem. Meu caro Vlamir Brandalize, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Vlamir. Isso aí, Alex, um grande abraço a todos. E só para fechar de novo aí, convidamos a todos os amigos aí para participar aí, acompanhar os nossos comentários no Instagram aí, que a gente coloca as informações do dia a dia. Um abraço a todos. Valeu, Vlamir. Vlamir Brandalize nas redes sociais. Sucesso, né, Vlamir? Um abraço para você, meu amigo. Um abraço, Alex. Tá aí. Brandalize Consulting, analisando o mercado de grãos, em especial da soja, aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Um dia de alta importante para o milho, 9 pontos de alta nos principais vencimentos, enquanto a soja só não caiu porque teve aí a sustentação do bom andamento do mercado financeiro, principalmente, né, o bom humor do mercado financeiro. De qualquer forma, o mercado hoje lá em Chicago se ajustando aos relatórios de amanhã, que podem trazer aumento de área para a soja lá nos Estados Unidos e queda de área para o milho. No entanto, o Vlamir disse que aparentemente esses valores já estão sendo precificados, a não ser que tenha uma grande surpresa aí, uma novidade fora da curva, que daí sim teria potencial de mexer com o mercado. No mais, a questão China, demanda chinesa, continua pesando sobre a formação dos preços. A China evitando, portanto, fazer uma compra mais agressiva. Ela já tem aí no curtíssimo prazo a cobertura suficiente para fazer os seus negócios andarem por lá. Então, por isso ela evita inflacionar os preços da soja nesse momento. Mas, segundo o Vlamir, daqui a pouco, uma hora ou outra, a China tem que voltar ao mercado comprando volumes um pouco maiores lá dos Estados Unidos. A gente vai ficando por aqui. Deixa eu passar para vocês, antes de encerrar, os números de fechamento das negociações lá em Chicago. Você acompanha comigo na tela. O julho fechou para a soja, né, 8 dólares e 66 centes por bushel, teve alta de 1,5 ponto. O agosto, 8 dólares e 61 centes por bushel, também subindo 1,5 ponto. Setembro, 8 dólares e 58 centes por bushel, alta de 1 ponto. E o novembro, 8 dólares e 61 centes por bushel, uma alta de 0,25. Altas tímidas, portanto, para a soja. Olha já o milho, para julho, 3 dólares e 26 centes por bushel, 9,25 de alta. Setembro, 3,28, alta de 9,5 pontos. A mesma alta para dezembro, que fechou a 3 dólares e 34 centes por bushel. E o março de 21, 3 dólares e 45 centes por bushel, com quase 9 pontos de alta. Vamos ver o trigo.
Para julho, alta importante também, 11,5 pontos de elevação a 4 dólares e 85 centes por bushel. Para setembro, 4 dólares e 86 centes por bushel, 10,75, 10 pontos mais 75. Dezembro, 4 dólares e 93 centes por bushel, 9,5 pontos. E o março de 21, 5 dólares e 1 cento por bushel, uma alta de 8,5 pontos. São números de hoje do fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência.